Você já sentiu o peso de um segredo que carregou por quase meio século? Um segredo tão pesado que às vezes parecia dobrar suas costas, mas que também se tornou a fonte da sua força? Eu sei o que é isso. Meu nome é Jurema, tenho 90 anos agora, e por 45 anos guardei uma história que poderia ter sido meu fim, mas acabou sendo meu recomeço. Dizem que traição tem cheiro. Eu discordo. A traição verdadeira é silenciosa. Vem com sorrisos, com presentes nas mãos, com beijos na bochecha e olhares de falsa preocupação. A traição verdadeira vem de quem divide o pão da sua mesa e conhece o nome dos seus filhos, de quem sabe onde você esconde a chave de casa e quais são seus medos mais profundos. O ano era 1980, eu tinha 45 anos e 4 filhos para criar no Morro do Alemão. Naquela época, o morro ainda não era o que vocês conhecem hoje. Tinha mais verde, menos casas, e os traficantes estavam apenas começando a ganhar terreno. Eu era só uma mulher simples, lavadeira, que acreditava no marido e confiava na comadre. Que engano, meu Deus, que engano! Tem gente que diz que Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Mas na madrugada em que descobri que meu próprio marido e minha melhor amiga tinham armado para me ver presa, carregando drogas sem saber, só para ficarem com minha casa e minha vida, naquela madrugada eu duvidei. Duvidei muito. Cresci no Morro do Alemão quando isso aqui era quase roça. Meu pai trabalhava na construção civil. Ajudou a erguer muito prédio bonito na Zona Sul, que ele mesmo nunca poderia morar. Minha mãe lavava roupa, como eu acabaria fazendo depois. Era uma época diferente. A gente não tinha luz elétrica regular. A água vinha de poço, e subir o morro era uma aventura no barro quando chovia. Conheci o Agenor quando tinha 22 anos, numa festa de São João da igreja. Ele tinha um sorriso largo, dentes brancos e um jeito de falar que me conquistou. Moça bonita como você merece um homem trabalhador, ele dizia. E parecia trabalhador mesmo. Dirigia uma Kombi velha que fazia o transporte da comunidade para o asfalto. Acordava cedo, voltava tarde. Nos casamos em 1960, numa cerimônia simples, com direito a bolo de fubá e vinho barato. Logo vieram os filhos, primeiro o Jorge, depois o Antônio, a Rosana e, por último, o meu caçula, o Joaquim. A vida era dura, mas honesta. Ou pelo menos era o que eu pensava. Lavava roupa para famílias ricas de Copacabana e do Leblon. Minhas mãos rachavam no inverno por causa da água fria. No verão, o sabão em pó e a soda cáustica queimavam minha pele. Mas eu tinha orgulho do que fazia, de ver as peças brancas estendidas no varal depois de um dia de trabalho. Nossa casa foi conquistada com muito suor. Um cômodo, depois outro, depois mais um. Cimento batido no chão, que depois virou piso. Telha de amianto, que depois virou laje. Cada tijolo daquela casa tinha história, tinha sacrifício. Foi a primeira coisa que comprei com meu próprio dinheiro, um terreno pequeno na parte baixa do morro, perto do ponto final da van. A Carminha entrou na minha vida em 1975. Trabalhava como empregada doméstica numa casa grande no Leblon e morava 2 ruas abaixo da minha. Logo ficamos amigas. Ela era diferente das outras mulheres do morro. Usava roupas melhores, falava de um jeito mais polido, parecia saber das coisas do mundo lá fora. Quando o Joaquim nasceu, não tive dúvidas em convidá-la para ser madrinha. Comadre, ela me chamava, com aquele sorriso que só mais tarde eu entenderia o que escondia. Os anos 70 foram passando e o morro começou a mudar. As primeiras bocas de fumo apareceram, jovens armados, dinheiro fácil circulando. E o Agenor também começou a mudar. Chegava mais tarde, às vezes com cheiro de bebida e perfume barato. Trazia presentes que eu sabia que não podíamos bancar. Um rádio novo, roupas de marca para os meninos. Quando eu perguntava, ele desconversava. É bico extra, mulher. Não se preocupa com isso, não. Tem coisas que a gente sabe, mas finge não saber. Como quando seu filho mente sobre ter feito a lição. Ou quando seu marido diz que vai trabalhar no domingo e você sente o cheiro de cerveja quando ele volta. A gente finge não saber porque a verdade dói demais, porque encarar a realidade significa ter que tomar decisões que temos medo de encarar. Em 1979,
O movimento estava tomando conta do morro. Já não era mais seguro andar em certas áreas depois do escurecer. Mães choravam por filhos que entravam para o tráfico. Outras choravam por filhos mortos pela polícia. Eu tentava manter minha família afastada de tudo isso, mas cada vez ficava mais difícil. O Jorge, meu mais velho, já estava com 18 anos e eu vivia com medo de perder ele para o movimento, como chamavam o tráfico. Nessa época, comecei a notar coisas estranhas. O Agenor e a Carminha conversando muito de cabeça baixa. Ela aparecia lá em casa quando ele estava. Trazia presentes caros para o Joaquim, seu afilhado, e sempre tinha uma desculpa pronta. Foi a patroa que me deu, comadre. Ia jogar fora mesmo, essas madames são assim. Lembro de um dia específico. Era aniversário do Joaquim. Ele completava 5 anos. A Carminha apareceu com um carrinho de controle remoto, coisa que nem os meninos ricos do asfalto tinham naquela época. O Agenor nem disfarçou o desconforto quando perguntei sobre aquilo. Foi a primeira vez que vi algo nos olhos deles. Um segredo compartilhado. Um plano ao qual eu não tinha acesso. A vida seguia. Eu continuava lavando roupa, estendendo no varal, entregando nas casas das madames. O dinheiro era curto, mas dava para o básico. O Agenor cada vez mais distante, chegando mais tarde, falando menos. Às vezes eu acordava de madrugada e ele não estava na cama. Quando perguntava, a resposta era sempre a mesma. Trabalhei até tarde, mulher. A van quebrou, tive que resolver. Em março de 1980, as coisas começaram a ficar estranhas demais para ignorar. O Agenor passava horas no telefone público da esquina, cochichando. A Carminha aparecia mais vezes e eles sempre davam um jeito de conversar a sós. Uma vez peguei um pedaço da conversa. Ela não vai desconfiar. Confia em mim. Em casa, o clima pesou. Eu tentava proteger meus filhos daquele ambiente de desconfiança que crescia. Lavava mais roupa, aceitava mais entregas, tentava guardar algum dinheiro escondido porque algo dentro de mim já sabia que tempos difíceis estavam por vir. Foi numa sexta-feira, 23 de maio de 1980, uma data que nunca vou esquecer, que tudo veio à tona. O céu amanheceu cinzento, um daqueles dias de inverno no Rio, onde o ar fica pesado, úmido. Eu tinha acabado de voltar da entrega de roupas quando o Agenor chegou em casa fora de hora, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Um misto de nervosismo e determinação que gelou meu sangue. Jurema, ele disse, colocando uma sacola de feira comum e pesada sobre a mesa da cozinha, preciso que você faça uma coisa importante amanhã cedo. Aquele pedido mudaria minha vida para sempre. E foi ali, naquela cozinha simples, com o cheiro de feijão no ar e o barulho dos meus filhos brincando no quintal, que o plano para me destruir começou a se desenrolar. O Agenor colocou aquela sacola de feira na mesa da nossa cozinha, como quem coloca uma bomba relógio. Era uma sacola comum, dessas de plástico trançado, colorida, que todas as donas de casa usavam para fazer compras. Mas tinha um peso estranho, e quando ele falou, sua voz estava diferente, tensa. Jurema, preciso que você leve uma encomenda para o contato na Central do Brasil amanhã cedo. É urgente. O patrão da van pediu esse favor especial. Você só precisa entregar para um homem de camisa vermelha que vai estar esperando perto da plataforma 5, às 9 da manhã em ponto. Eu olhei para a sacola e depois para ele. Em 20 anos de casamento, Agenor nunca tinha me pedido para fazer nenhuma entrega relacionada ao trabalho dele. Por que agora? Porque eu. E por que ele não me olhava nos olhos enquanto falava? Que tem aí dentro, Agenor? Perguntei, tentando manter a voz calma. Peças da van, mulher. Coisa importante. Não abre não, que tá tudo contadinho. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, a porta da cozinha abriu e Carminha entrou sem bater, como se já esperasse encontrar Agenor ali. Ela estava mais arrumada que o normal para uma sexta-feira à tarde. Cabelo feito, batom vermelho, um vestido justo que nunca tinha visto antes. Tudo certo, compadre? Ela perguntou a ele, me lançando apenas um olhar rápido. Ah, oi, comadre. Vim ver como tá meu afilhado. Havia algo estranho na maneira como eles se olhavam. Uma intimidade que ia além da amizade. Um frio percorreu minha espinha, mas tentei afastar aquele pensamento. Carminha se aproximou. Olhou para a sacola.
e depois para mim, com um sorriso que não chegava aos olhos. Vai dar tudo certo, comadre. É só entregar e voltar. Coisa simples. Como ela sabia da entrega, por que estava tão interessada? O Joaquim entrou correndo na cozinha, abraçando a madrinha, e ela o pegou no colo com um entusiasmo exagerado, como se quisesse mudar de assunto. Agenor aproveitou para sair, dizendo que precisava resolver umas coisas e voltaria mais tarde. Aquela noite foi estranha. Agenor voltou tarde, cheirando a bebida. Carminha ficou para o jantar, mais falante que o normal, me ajudando com as crianças, contando histórias sobre a patroa dela. Tudo parecia normal na superfície, mas eu sentia algo no ar, uma tensão, como o silêncio antes da tempestade. Coloquei as crianças para dormir mais cedo. O Jorge, meu mais velho, percebeu que algo estava errado e me perguntou se eu estava bem. Menti que sim, só um pouco cansada. Ele me deu um beijo na testa e foi dormir, sem saber que aquela seria nossa última noite juntos por muito tempo. Quando todos dormiam, fiquei na cozinha escura, olhando para aquela sacola misteriosa. Algo me dizia para não confiar, para verificar o que havia dentro. Mas, ao mesmo tempo, tinha medo do que poderia encontrar. Foi então que ouvi as vozes vindas da sala. Agenor e Carminha achavam que eu já tinha ido dormir. Falavam baixo, mas as paredes finas da nossa casa de favela não escondiam segredos tão bem. Me aproximei silenciosamente do corredor, contendo a respiração para ouvir melhor. Tem certeza que ela não vai abrir a sacola? Era a voz de Carminha. Claro que não. A Jurema é boba. Confia em mim. Nunca desconfiou de nada em 20 anos, não vai ser agora, respondeu Agenor com um tom que nunca tinha ouvido dele antes. Frio, calculista. E se ela for pega? Quanto tempo ela pega de cadeia? Com aquela quantidade, uns 10 anos no mínimo. Tempo suficiente para os moleques crescerem e a gente fazer o que quiser. Meu coração parecia que ia explodir. Prendi a respiração quando Carminha falou novamente. Cada palavra como uma punhalada. Depois que prenderem ela com a carga, a casa fica nossa. O comando já aprovou. Dividimos o dinheiro e você fica comigo. Já está tudo acertado. Tapei a boca com as mãos para não gritar. O homem que eu chamei de marido por 20 anos e a mulher, que considerava minha melhor amiga, estavam planejando me mandar para a cadeia, usar minha confiança para me fazer carregar drogas sem saber e ser presa. Tudo para ficarem com minha casa e com meus filhos. Voltei para a cozinha em silêncio, as pernas bambas, o coração disparado. Com cuidado, abri a sacola que Agenor tinha deixado sobre a mesa. Dentro havia pacotes envoltos em jornal. Abri um deles com dedos trêmulos e vi o pó branco. Cocaína. Suficiente para me mandar para a cadeia por décadas. Naquele momento tudo mudou dentro de mim. O amor virou ódio. A confiança virou determinação. O medo virou coragem. Eu tinha poucas horas para salvar minha vida e meus filhos. Imaginem vocês o que é descobrir, numa única noite, que toda a sua vida foi construída sobre mentiras. Que o homem que você escolheu como companheiro, que o pai dos seus filhos, planejava te mandar para a cadeia. Que sua melhor amiga, madrinha do seu caçula, tinha um caso com seu marido e estava disposta a destruir sua vida por dinheiro e por uma casa. Fiquei parada na cozinha escura, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. As lágrimas desciam silenciosas, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de indignação. Um turbilhão de emoções me consumia. Traição, medo, ódio, desespero e, acima de tudo, uma pergunta que martelava na minha cabeça. Como eu não percebi antes? Olhei para aqueles pacotes na mesa e pensei em meus 4 filhos dormindo nos quartos. O Jorge, com 18 anos, quase um homem, mas ainda precisando de mãe. O Antônio com 15, rebelde, mas de coração bom. A Rosana com 12, começando a virar moça. E o pequeno Joaquim, com apenas 5 anos, que ainda pedia colo e histórias para dormir. O que seria dele se eu fosse presa? Nas mãos de Agenor e Carminha? Nas mãos do movimento? Minha mente trabalhava rápido agora, como nunca antes. As lágrimas secaram. A dor deu lugar à determinação. Eu tinha que agir, e rápido. Não podia confrontá-los.
Seria perigoso demais. Se Agenor estava envolvido com o tráfico, como suspeitava há meses, qualquer confronto poderia ser fatal. Não só para mim, mas para meus filhos também. Precisava de um plano. Primeiro, desfazer-me daqueles pacotes. Depois fugir com as crianças antes que eles percebessem. Mas para onde? Com que dinheiro? Como escapar sem deixar rastros? Fui ao quarto onde guardava minhas economias. Um pequeno pote escondido no fundo do guarda-roupa, onde colocava as moedas e notas que conseguia economizar da lavagem de roupas. Era pouco, mas teria que servir. Peguei também os documentos importantes. Certidões de nascimento dos meninos, meus papéis, a escritura da casa. A escritura, aquele pedaço de papel pelo qual eles estavam dispostos a destruir minha vida. Lembrei de cada sacrifício para comprar aquele terreno, de cada tijolo que carreguei, de cada noite que passei acordada com as mãos doloridas de tanto lavar roupa para poder pagar mais um pouco. E agora, eles queriam tomar tudo isso de mim, como se meu suor não valesse nada. Voltei à cozinha e guardei tudo numa trouxa pequena. Olhei para os pacotes de cocaína e pensei em jogá-los no lixo, mas não seria seguro. Se encontrassem, poderiam rastrear até mim. Precisava de um plano melhor. Enquanto pensava, ouvi um som vindo da sala. Eles tinham terminado a conversa. Rapidamente, recoloquei os pacotes na sacola e a escondi embaixo da pia. Fingi estar lavando um copo quando Carminha entrou na cozinha. Ainda acordada, comadre? Ela perguntou com aquele sorriso falso que agora me enojava. Só tomando um pouco d'água. Vou dormir já. Ela me olhou de um jeito estranho, como se tentasse ler meus pensamentos. Por um momento, temi que ela percebesse que eu sabia de tudo. Meu coração batia tão forte que achei que ela pudesse ouvir. Está tudo bem, Jurema? Você parece estranha. Só cansada, respondi, forçando um sorriso. Lavei muita roupa hoje? Então descansa bem, comadre. Amanhã é um grande dia. Quando ela disse aquilo, com aquele tom de falsa preocupação, senti um arrepio. Um grande dia. Sim, seria. Mas não da maneira que eles planejavam. Ela se despediu e saiu. Agenor já tinha ido para o quarto. Esperei mais uma hora, certificando-me que todos dormiam profundamente. A casa estava em silêncio. Apenas o som distante dos bailes funk do morro e o ocasional latido de cachorros. Às 3 da manhã, comecei a agir. Primeiro, acordei o Jorge com cuidado, tapando sua boca para que não fizesse barulho. Contei resumidamente o que descobrira. Ele ficou pálido, depois vermelho de raiva. Quis confrontar o pai, mas o impedi. Não, meu filho. Agora não é hora de vingança. É hora de sobrevivência. Preciso que você e o Antônio fiquem com sua avó por uns tempos. Eu levo a Rosana e o Joaquim comigo. Quando tudo acalmar, mando buscar vocês. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto do meu primogênito. Ele era quase um homem, mas naquele momento parecia o menino pequeno que um dia foi. Abracei-o com força. Confia na sua mãe, filho. Vou resolver isso. Acordamos o Antônio, que reagiu com a mesma mistura de choque e raiva. Disse a eles para prepararem uma trouxa pequena, só o essencial. Em seguida, acordei a Rosana, explicando de forma que ela pudesse entender sem se assustar demais. O Joaquim continuava dormindo, melhor assim. Às 4 da manhã, saímos silenciosamente pela porta dos fundos. O Jorge e o Antônio iriam para a casa da minha mãe, que ficava na parte alta do morro. Entreguei a eles parte do dinheiro e os abracei como se fosse a última vez. E poderia realmente ser. Cuidem da vovó e um do outro. Logo mando notícias. Fiquei vendo eles subirem o morro até desaparecerem na escuridão. Depois, com Rosana segurando minha mão e o Joaquim dormindo nos meus braços, desci na direção contrária, rumo à estação de trem. Mas antes, tinha uma última coisa para fazer. O amanhecer me encontrou exausta, mas determinada. Com Joaquim nos braços e Rosana ao meu lado, caminhei até um terreno baldio perto da capela de São Jorge, no pé do morro. Era um lugar cheio de mato alto e entulho, que ninguém dava atenção. Ali, usando um pedaço de madeira que encontrei, cavei um buraco fundo sob a luz fraca do dia nascente. Enterrei a sacola com os pacotes de droga, memorizando o local exato, 3 passos da árvore de jaqueira, ao lado de um pedaço de concreto quebrado.
Rosana me olhava confusa, sem entender completamente o que estávamos fazendo ali tão cedo. Joaquim ainda estava sonolento, reclamando de fome. Meu coração estava partido por tirar meus filhos de casa daquele jeito, mas sabia que não tinha escolha. Mãe, para onde a gente vai agora? Perguntou Rosana com voz trêmula. Vamos visitar a tia Zulmira em Nova Iguaçu, filha. Vai ser como umas férias, respondi, tentando soar animada enquanto limpava a terra das minhas mãos. A verdade é que minha tia Zulmira era a minha única esperança naquele momento. Ela morava longe, num bairro distante, onde Agenor nunca tinha ido. Era viúva, vivia sozinha e sempre me convidava para visitá-la. Nunca aceitei o convite por causa de Agenor, que dizia que era longe demais. Agora entendia por quê. O trem para Nova Iguaçu estava quase vazio àquela hora da manhã. Sentei com as crianças no último vagão, olhando constantemente para trás, com medo de ver Agenor ou algum conhecido aparecer. Joaquim dormiu novamente no meu colo, enquanto Rosana olhava pela janela, em silêncio, como se entendesse a gravidade da situação, mesmo sem saber todos os detalhes. Em uma estação qualquer, uma mulher subiu no vagão vendendo café e pão. Comprei para nós, usando algumas das poucas moedas que tinha. Enquanto comíamos, pensava no que estaria acontecendo no morro naquele momento. Agenor deve ter acordado e percebido minha ausência e a das crianças. Deve ter procurado a sacola de drogas. Deve ter entrado em pânico. Talvez tenha ido até a casa da minha mãe e encontrado os meninos mais velhos. O que ele teria feito? Teria machucado Jorge e Antônio? Teria ameaçado minha mãe? Esses pensamentos me atormentavam, mas não podia voltar atrás. O que ele não sabia é que eu não tinha seguido o plano que eles esperavam. Naquele momento, segundo o plano deles, eu deveria estar a caminho da Central do Brasil com uma sacola cheia de drogas, caminhando direto para uma armadilha. Por volta das 10 da manhã, chegamos à estação de Nova Iguaçu. O bairro onde minha tia morava ficava a uns 20 minutos de caminhada. Rosana já estava cansada e Joaquim estava ficando impaciente. Peguei os dois pelas mãos e caminhei o mais rápido que pude, sempre olhando por cima do ombro. A casa da tia Zulmira era pequena, mas bem cuidada. Um sobradinho simples com flores na varanda. Quando ela abriu a porta e me viu ali, com duas crianças, trouxas nas mãos e olhos vermelhos de chorar, e da noite sem dormir, seu sorriso de boas-vindas desapareceu. Pelo amor de Deus, Jurema, o que aconteceu? Só então, vendo o rosto preocupado da minha tia, percebi que estava segura, ao menos por enquanto. As lágrimas que tinha segurado durante toda a madrugada e manhã vieram de uma vez. Caí nos braços dela soluçando, enquanto as crianças olhavam assustadas. Me ajuda, tia. Por favor, me ajuda. Zulmira não fez mais perguntas naquele momento. Levou-nos para dentro, deu comida às crianças, preparou um café forte para mim e arrumou um quarto nos fundos onde poderíamos ficar. Só quando Rosana e Joaquim estavam distraídos com a TV, um luxo que não tínhamos em casa, é que contei tudo para ela. A expressão no rosto dela mudava enquanto eu narrava os acontecimentos. Choque, raiva, indignação. Quando terminei, ela pegou minhas mãos entre as suas. Você fez certo em vir para cá, minha filha. Podem ficar o tempo que precisarem. Foi só então que percebi o tamanho do que tinha feito. Tinha deixado para trás minha casa, construída com tanto sacrifício. Tinha separado minha família. Tinha abandonado meu trabalho, minhas clientes, minha vida. Estava pela primeira vez em 45 anos completamente sozinha e responsável por recomeçar do zero. Naquela mesma tarde, enquanto as crianças dormiam, exaustas da viagem, ouvi no rádio que a polícia tinha feito uma operação no Morro do Alemão. Segundo a notícia, haviam recebido uma denúncia anônima sobre um ponto de drogas. Prenderam várias pessoas, incluindo um motorista de van envolvido com o tráfico. Agenor tinha sido preso. De alguma forma, o plano deles tinha se voltado contra eles mesmos. Não sei se foi o Jorge que denunciou, se foi a própria Carminha tentando se safar, ou se foi alguma outra pessoa do morro. Só sei que, naquele momento, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio porque sabia que Agenor não viria atrás de mim tão cedo. Tristeza porque, apesar de tudo, ele ainda era o pai dos meus filhos,
o homem com quem compartilhei 20 anos da minha vida. Como ele tinha sido capaz de me trair daquela forma? Como tinha conseguido olhar nos olhos dos próprios filhos, sabendo o que planejava fazer com a mãe deles? Naquela noite, deitada numa cama estranha, com Rosana e Joaquim dormindo ao meu lado, chorei silenciosamente. Chorei pela vida que tinha perdido, pela confiança que tinha sido quebrada, pelos meus filhos mais velhos que tive que deixar para trás. Mas enquanto as lágrimas secavam, uma certeza crescia dentro de mim. Isso não seria o fim. Seria apenas o começo de uma nova Jurema, mais forte, mais sábia, mais desconfiada talvez, mas ainda capaz de amar e de lutar. O que eu não sabia é que aquela noite seria apenas o início de uma jornada de 2 anos vivendo nas sombras, lutando pela sobrevivência e por um futuro melhor para meus filhos. Uma jornada que me ensinaria o verdadeiro significado de força, resiliência e recomeço. Os primeiros dias na casa da tia Zulmira foram de adaptação. As crianças perguntavam constantemente sobre quando voltaríamos para casa, sobre o pai, sobre os irmãos. Principalmente o Joaquim, tão pequeno, não entendia por que estávamos ali, por que não podia ver o padrinho, por que a mãe chorava escondido à noite. Eu tentava explicar de um jeito que não os assustasse. O papai fez uma coisa errada e precisou ir embora por um tempo. Nós também precisamos ficar longe de casa até as coisas melhorarem. A Rosana, mais velha e mais perceptiva, me perguntou uma noite. Foi a madrinha Carminha, não foi? Ela fez algo ruim com a gente. Crianças sentem coisas que nem imaginamos. Ela tinha percebido a falsidade de Carminha muito antes de mim. A tia Zulmira foi um anjo. Nos acolheu sem fazer muitas perguntas, dividiu o pouco que tinha e, o mais importante, guardou nosso segredo. Mas eu sabia que não podíamos ficar ali para sempre. Minha tia já era idosa, vivia de uma pensão pequena e agora tinha 3 bocas a mais para alimentar. Na primeira semana não saí de casa. Tinha medo de ser vista, de que alguém do morro descobrisse onde estávamos. Acompanhava pelo rádio as notícias sobre a operação policial no Alemão. Agenor tinha sido preso em flagrante com drogas em casa. Ironicamente, o mesmo destino que ele planejava para mim. De Carminha, não havia notícias. O que me preocupava ainda mais. Onde estaria ela? Procurando por mim? No domingo, tomei coragem e usei o telefone público da esquina para ligar para minha mãe. Meu coração disparava enquanto discava os números, temendo o que poderia ouvir. Foi o Jorge quem atendeu. Sua voz soou aliviada ao me reconhecer. Mãe, graças a Deus, onde você está? Está tudo bem com a Rosana e o Joaquim? Não disse onde estávamos por precaução, mas garanti que estávamos bem. Jorge me contou que Agenor tinha sido preso e que alguns homens do movimento tinham ido até a casa da minha mãe procurando por mim. Jorge disse a eles que eu tinha fugido e que não sabia para onde. Eles pareceram acreditar, mas deixaram um recado. Se me encontrassem, eu pagaria pelo que o Agenor fez. Aquilo me gelou. Não bastava fugir do meu ex-marido e da Carminha. Agora o movimento também me considerava uma inimiga. Percebi que não poderia voltar ao Alemão tão cedo, talvez nunca mais. Na segunda semana comecei a procurar trabalho. Nova Iguaçu era uma cidade grande, eu não conhecia ninguém além da minha tia. Não tinha referências, não tinha comprovante de residência e temia usar meus documentos verdadeiros e ser rastreada. Mas tinha minhas mãos em minha disposição. Comecei como tinha começado no morro, lavando roupa. Tia Zulmira me apresentou a algumas vizinhas que precisavam de lavadeira. O trabalho era pesado, o pagamento pequeno, mas era um começo. Lavava durante o dia e à noite ajudava minha tia com as costuras que ela fazia para complementar a renda. Rosana começou a frequentar a escola local, mas Joaquim ficava em casa. Não queria registrá-lo em creche nenhuma com medo de deixar rastros. Foi nessa época que comecei a usar o nome de Maria, meu segundo nome que nunca usava. Maria da Silva me apresentava quando alguém perguntava. Um nome comum, fácil de esquecer, fácil de se perder na multidão. A mulher chamada Jurema, lavadeira do Morro do Alemão, esposa de Agenor, tinha ficado para trás. Agora eu era Maria, viúva, mãe de 2, tentando recomeçar a vida. As noites eram o pior momento. Depois que as crianças dormiam,
Ficava acordada pensando nos meus meninos mais velhos. O Jorge já era quase um homem e sabia se cuidar, mas o Antônio, com 15 anos, estava na idade mais perigosa. E se o movimento o recrutasse? E se, para se vingar de mim ou do pai, fizessem mal a eles? Um mês depois da nossa chegada, recebi notícias terríveis. Consegui falar com minha mãe pelo telefone público e ela, entre soluços, me contou que o Antônio tinha sumido. Tinha saído para a escola 3 dias antes e não tinha voltado. Jorge e minha mãe já tinham procurado em todo lugar. Hospitais, delegacias, casas de amigos, nada. Naquele momento, quase voltei para o morro. A preocupação com meu filho superava o medo de ser encontrada. Mas Jorge me implorou para não voltar. Mãe, tenho certeza que foi o pessoal do movimento. Se você aparecer aqui, vão pegar você também. Eu vou encontrar o Antônio, prometo. A impotência me consumia. Meu filho estava desaparecido, possivelmente em perigo, e eu não podia fazer nada. Não podia nem mesmo abraçar minha mãe e o Jorge, que também sofriam. Era como se meu coração tivesse sido arrancado do peito. Nas semanas seguintes, Jorge me ligava todo dia com atualizações da busca. Finalmente, após 23 dias de agonia, Antônio voltou. Segundo Jorge, ele estava abatido, mas magro, com um olhar diferente. Disse que tinha sido testado pelo movimento, forçado a ficar em um cativeiro como prova de lealdade. Não tinha sido fisicamente machucado, mas voltou com cicatrizes invisíveis. Foi então que tomei uma decisão. Precisava trazer Jorge e Antônio para Nova Iguaçu também. Não podia deixá-los no morro, à mercê do movimento, correndo riscos por causa dos erros do pai e das minhas próprias escolhas desesperadas. Trazer meus 2 filhos mais velhos para Nova Iguaçu não seria fácil. O apartamento da tia Zulmira já estava apertado com a gente, e eu mal conseguia sustentar Rosana e Joaquim com o que ganhava lavando roupa. Além disso, havia o risco de Jorge e Antônio serem seguidos pelo pessoal do movimento. Mas eu não podia deixá-los lá, não depois do que aconteceu com Antônio. Comecei a trabalhar dobrado. Além de lavar roupa durante o dia, consegui um emprego noturno limpando uma padaria depois do fechamento. Dormia apenas 4 horas por noite, mas cada centavo poupado era um passo mais perto de reunir minha família. Minha primeira tentativa de alugar um lugar maior foi frustrante. Sem comprovante de renda formal, sem fiador, sem depósito completo, todas as portas se fechavam. Uma senhora até aceitou alugar um barracão nos fundos de sua casa, mas quando fui assinar o contrato, ela pediu para ver meus documentos. Hesitei, temendo usar meus papéis verdadeiros, e acabei perdendo a oportunidade. Foi minha primeira grande lição. Não poderia viver para sempre como Maria. Em algum momento teria que voltar a ser Jurema, com todos os riscos que isso implicava. Comecei a procurar ajuda legal. Uma das senhoras para quem eu lavava roupa me indicou uma organização que auxiliava mulheres em situação de vulnerabilidade. Criei coragem e fui até lá, contando parte da minha história. Apenas que havia fugido de um marido envolvido com o crime. A assistente social que me atendeu foi compreensiva, mas direta. Sem denunciar oficialmente, minhas opções eram limitadas. Eu poderia procurar um abrigo temporário, mas teria que abrir mão da guarda das crianças até estabilizar minha situação. Abrir mão dos meus filhos? Nunca! Respondi, levantando-me para sair. Se fugir com eles é porque quero protegê-los. Saí de lá arrasada, sentindo que tinha batido em mais um muro. Chorei durante todo o caminho de volta para a casa da tia Zulmira. Como podiam sugerir que eu me separasse das minhas crianças? Eles não entendiam que meus filhos eram tudo que me restava? Naquela noite, enquanto limpava o chão da padaria, tomei uma decisão drástica. Voltaria ao Morro do Alemão para buscar algo que tinha deixado para trás e que poderia nos ajudar. A escritura da minha casa. Era arriscado, mas calculado. Iria sozinha de madrugada quando o movimento costumava estar menos ativo. Entraria pelos fundos, pegaria os documentos que estavam escondidos em um buraco na parede atrás do fogão e sairia antes do amanhecer. Com a escritura, talvez pudesse vender a casa ou usá-la como garantia para alugar um lugar melhor. Esperei até um domingo, quando sabia que a vigilância na entrada do morro diminuía por causa dos churrascos e da bebida.
Vesti roupas escuras, amarrei o cabelo sob um lenço e pedi para tia Zulmira cuidar das crianças, dizendo apenas que precisava resolver um assunto importante. O trem para o centro do Rio nunca me pareceu tão lento. Meu coração batia descompassado enquanto me aproximava do morro ao anoitecer. Conhecia cada beco, cada atalho, cada sombra onde poderia me esconder. Subi evitando as ruas principais, parando a cada ruído suspeito. Quando finalmente cheguei perto da minha antiga casa, percebi que algo estava errado. Havia luz acendida. Alguém estava morando lá. Me escondi atrás de uma árvore e observei. Pela janela, vi movimento. Uma mulher que não conhecia, 2 crianças correndo, novos moradores. Claro, o movimento nunca deixaria uma casa vazia. Provavelmente tinha sido doada para alguma família como pagamento de dívida ou favor. Minha casa, meu sacrifício de anos, agora nas mãos de estranhos. Senti um misto de raiva e desespero. Todo o risco que corri tinha sido em vão. Não havia mais escritura para recuperar, não havia mais nada. Estava prestes a voltar pelo mesmo caminho quando ouvi uma voz familiar. Sabia que você ia voltar, comadre. Gelei. Era Carminha, surgindo da escuridão como um fantasma. Não estava sozinha. 2 rapazes do movimento a acompanhavam, ambos armados. Minha mente gritava para correr, mas meus pés pareciam grudados no chão. Cadê a sacola que o Agenor te deu, Jurema? O movimento quer de volta. Então era isso. Não era sobre mim, nem sobre a casa. Era sobre a droga que enterrei. Recuperei a voz, tentando ganhar tempo. Que sacola, Carminha? Eu nunca recebi nada. Não se faz de boba. O movimento perdeu meio quilo de pó por sua causa. Alguém vai ter que pagar por isso. Um dos rapazes deu um passo à frente, apontando a arma para mim. Foi nesse momento que ouvi outra voz, vinda do beco à minha direita. Mãe, por aqui, rápido! Era Jorge. Meu filho tinha me seguido, ou tinha adivinhado que eu viria. Sem pensar 2 vezes, corri na direção da voz, enquanto Carminha gritava para os rapazes me pegarem. Ouvi um tiro, senti algo quente roçar meu braço, mas não parei. Jorge me puxou para dentro de um beco estreito que eu nem sabia que existia. Corremos por minutos que pareceram horas, descendo o morro por um caminho que só os jovens conheciam. Quando finalmente paramos, já estávamos longe, perto da estação de trem. Como você soube que eu viria, filho? Perguntei, ainda ofegante. Tia Zulmira ligou para vovó preocupada. Eu imaginei o que você faria. Mãe, você não pode mais voltar aqui, nunca mais. Eles não vão esquecer. Olhei para meu filho, agora com 19 anos, já um homem. Tinha riscos no cabelo, roupas diferentes, um olhar mais duro. O morro tinha mudado, meu menino. Jorge, você e o Antônio precisam vir comigo. Hoje. Não posso, mãe. Antônio está envolvido agora. Entrou para o movimento. Aquelas palavras me atingiram como um segundo tiro. Este certeiro no coração. Meu Antônio, meu menino de sorriso fácil e sonhos de ser jogador de futebol, agora era do movimento. Enquanto eu lutava para manter minha família unida e segura, estava perdendo um filho para o mesmo mundo que tinha destruído nossa vida. Voltei para Nova Iguaçu sozinha, ferida no corpo e na alma. A bala tinha apenas de raspão no meu braço, deixando um corte superficial que escondi sob a manga comprida. Mas a ferida de saber que Antônio estava no tráfico sangrava muito mais. O fracasso da minha ida ao morro me deixou abatida por semanas. Não conseguia dormir direito pensando em Antônio. Meu braço ferido infeccionou porque não procurei médico. Como explicaria um ferimento de bala sem levantar suspeitas? Tia Zulmira acabou cuidando do corte com ervas e remédios caseiros, mas a febre me deixou acamada por dias. Nesse período de convalescença, algo inesperado aconteceu. Uma das minhas clientes de lavagem de roupa, Dona Zuleika, uma advogada aposentada, veio pessoalmente entregar roupas sujas e me encontrou naquele estado. Sem que eu pedisse, chamou um médico amigo que tratou meu braço sem fazer perguntas. Depois que melhorei, Dona Zuleika me convidou para um café. Era uma senhora de uns 70 anos, cabelos brancos sempre arrumados, que morava sozinha em uma casa espaçosa no melhor bairro de Nova Iguaçu. Hesitei, mas aceitei o convite. Jurema? Ou devo dizer Maria? Sei reconhecer quando alguém está fugindo?
ela disse enquanto servia o café. Minha xícara tremeu nas mãos. Não precisa me contar nada que não queira, mas sei que você precisa de ajuda e posso oferecer. Olhei para aquela senhora elegante com desconfiança. Por que se importaria comigo? O que queria em troca? Depois de ser traída por pessoas tão próximas, confiar em estranhos parecia loucura. Por quê? Perguntei simplesmente. Porque já fui jovem e já precisei fugir também. Ela respondeu com um olhar que dizia muito mais do que suas palavras. Nem todo mundo que estende a mão quer te empurrar para o abismo, minha querida. Naquele dia, não contei minha história para Dona Zuleika, mas nas semanas seguintes, à medida que continuei lavando suas roupas, pequenos gestos de confiança foram construindo uma ponte entre nós. Ela começou a me emprestar livros, simples no começo, histórias infantis que eu lia para Rosana e Joaquim. Depois, livros mais complexos. Você lê bem, Jurema? Ela comentou um dia. Estudou até que série? Quarta. Respondi com certa vergonha, mas sempre gostei de ler, quando tinha tempo. E gostaria de voltar a estudar? A pergunta me pegou de surpresa. Voltar a estudar? Aos 47 anos? Com 2 filhos para criar e 2 outros perdidos para o morro? Parecia um luxo que eu não podia me permitir. Mas a semente estava plantada. Um mês depois, Dona Zuleika me fez uma proposta que mudaria minha vida. Trabalhar como empregada doméstica em sua casa, morando na casa dos fundos com meus filhos. O salário seria melhor que o de lavadeira. Teríamos um teto seguro e eu poderia frequentar o supletivo noturno enquanto ela cuidava das crianças. Pense nisso não como caridade, Jurema, mas como uma troca justa. Estou velha, preciso de companhia e ajuda. Você precisa de estabilidade e segurança. Aceitei, claro. Mudamos para a casa dos fundos no dia seguinte. Um espaço pequeno, mas limpo, com 2 quartos, cozinha e banheiro. Um luxo comparado ao canto apertado que ocupávamos na casa da tia Zulmira. Trabalhar para a Dona Zuleika era diferente de qualquer experiência que eu já tinha tido. Ela não me tratava como empregada, mas como alguém que merecia respeito. Almoçávamos juntas, conversávamos sobre livros e notícias. Ela brincava com Rosana e Joaquim, como se fossem seus netos. O maior presente que ela me deu, porém, foi me encorajar a estudar. Com 47 anos, voltei a sentar em uma sala de aula. No começo, morria de vergonha. Era a mais velha da turma por décadas, mas logo percebi que não estava sozinha. Havia outras mulheres, outros trabalhadores, outras pessoas buscando uma segunda chance. Estudar era difícil. Depois de um dia inteiro de trabalho, meu corpo pedia descanso. Meus olhos ardiam sobre os livros. Mas cada nova palavra aprendida, cada problema de matemática resolvido, me dava uma sensação de poder que nunca tinha experimentado. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, Dona Zuleika sempre dizia. E eu estava determinada a adquirir o máximo possível. Foi nessa época que consegui finalmente notícias do Jorge. Ele ligou para a casa de Dona Zuleika, eu tinha passado o número através da minha mãe, estava bem. Tinha conseguido um emprego como auxiliar de pedreiro fora do morro, mas continuava morando com minha mãe. De Antônio, as notícias não eram boas. Estava cada vez mais envolvido com o movimento, raramente ia para casa, e quando ia, chegava com dinheiro e presentes caros. Mãe, eu tento falar com ele, mas ele não me escuta. Jorge disse, a voz carregada de preocupação. Ele diz que está ganhando em um mês o que eu ganho em um ano. A dor de saber meu filho no caminho do crime era um peso constante no meu coração. Às vezes acordava no meio da noite pensando nele, imaginando se ainda estava vivo, se estava preso, se um dia o veria novamente. Nesses momentos, abraçava Rosana e Joaquim com mais força, agradecendo por pelo menos tê-los comigo, seguros. Um ano se passou nessa nova vida. Eu estava na metade do supletivo, aprendendo coisas que nunca imaginei que entenderia. Rosana estava indo bem na escola, fazendo amigos. Joaquim, agora com 6 anos, tinha começado a estudar também e se revelava inteligente e curioso. Dona Zuleika se tornara uma mistura de patroa, mentora e amiga. Foi quando recebi a notícia que tanto temia. Antônio tinha sido preso em uma operação policial no morro.
Tinha acabado de completar 17 anos, ainda era menor de idade, mas estava com uma arma e drogas. Jorge me contou por telefone, a voz embargada. Mãe, ele vai para a FEBEM. Precisa de advogado, mas não temos dinheiro. Mais uma vez, me vi diante de um dilema impossível. Para ajudar Antônio, teria que revelar minha identidade, talvez até voltar ao Rio. Correria o risco de ser encontrada pelo movimento, que ainda me culpava pelo sumiço da droga. Além disso, usaria o dinheiro que estava guardando para o futuro de Rosana e Joaquim. Mas era meu filho, meu menino. Como poderia abandoná-lo? Quando contei para Dona Zuleika sobre a prisão de Antônio, esperava simpatia, talvez um adiantamento no salário para ajudar com o advogado. Não esperava o que aconteceu. Ela pegou o telefone e ligou para um antigo colega que ainda advogava. Alberto, é Zuleika. Preciso de um favor. Tem um rapaz que foi detido ontem no Alemão, menor de idade, nome Antônio Santos. Sim, pode mandar a conta para mim. Olhei para ela espantada, lágrimas brotando nos meus olhos. Ela segurou minha mão com firmeza. Não se preocupe com o dinheiro agora. Vamos resolver uma coisa de cada vez. Naquela mesma tarde, o doutor Alberto ligou de volta. Tinha conseguido ver Antônio e a situação era complicada, mas não impossível. Por ser réu primário e menor de idade, havia chance de conseguir uma medida socioeducativa em liberdade assistida em vez de internação. Mas havia um problema. Alguém precisaria se responsabilizar por ele. E esse alguém teria que ser eu, sua mãe. Preciso voltar, disse a Dona Zuleika naquela noite, enquanto lavávamos a louça do jantar. Preciso ir à audiência do meu filho. Tem certeza? Você mesma disse que há pessoas te procurando lá. É meu filho, respondi simplesmente. Não posso abandoná-lo. Não de novo. Dona Zuleika respeitou minha decisão. Mais que isso, ofereceu-se para cuidar de Rosana e Joaquim durante minha ausência e me emprestou dinheiro para a viagem. Você já não é mais aquela mulher assustada que fugiu há 2 anos, Jurema, ela disse. Você é mais forte agora, mais sábia. Era verdade. A mulher que tinha fugido do Alemão naquela madrugada de 1980 não existe mais. A Jurema de agora sabia ler contratos, fazer contas, discutir política. Tinha opinião, tinha voz. Não era mais uma lavadeira analfabeta que podia ser enganada facilmente. A viagem para o Rio foi tensa. Cada vez que alguém olhava em minha direção no trem, eu imaginava ser alguém do movimento me reconhecendo. Cheguei ao Rio e fui direto para a Defensoria Pública, onde o doutor Alberto me esperava. Era um homem de meia idade com olheiras profundas e um olhar gentil. Dona Jurema, precisamos ser muito cuidadosos. Seu filho está envolvido com uma facção perigosa. Se alguém dessa facção souber que você está na cidade, eu sei dos riscos, doutor. Só quero ver meu filho e tentar tirá-lo desse lugar. A audiência seria no dia seguinte. Naquela noite fiquei em um pequeno hotel no centro indicado pelo advogado. Não arrisquei visitar minha mãe ou Jorge. Quanto menos pessoas soubessem que eu estava no Rio, melhor. No tribunal, tive que controlar as lágrimas ao ver Antônio algemado, magro, com um olhar duro que não combinava com seus 17 anos. Quando me viu, sua expressão mudou por um instante. Vi o menino por trás da máscara de dureza, mas logo ele recuperou a postura indiferente. Durante a audiência, o juiz me fez várias perguntas. Onde eu morava agora? Qual minha ocupação? Como garantiria que Antônio não voltaria ao crime? Respondi com a firmeza que aprendi nos últimos 2 anos. Moro em Nova Iguaçu. Trabalho como governanta. Meu filho vai estudar e trabalhar comigo. Assumo total responsabilidade por ele. Por um milagre, ou talvez pela competência do doutor Alberto, o juiz concordou com a liberdade assistida. Antônio teria que se apresentar semanalmente ao juizado, frequentar a escola e participar de programas de reabilitação. Mas poderia ir comigo para Nova Iguaçu. Quando finalmente nos deixaram a sós em uma sala, Antônio explodiu. Por que voltou, mãe? Por que não me deixou lá? Acha que quero ir para Nova Iguaçu ser empregado como você? Suas palavras me feriram, mas entendi de onde vinham. 2 anos no movimento, vendo dinheiro fácil, carregando arma, tendo poder. Como poderia competir com isso? Como fazê-lo entender o valor de uma vida honesta, simples, mas digna? Antônio,
Você pode escolher vir comigo agora ou voltar para a Feben. A decisão é sua, mas saiba que, se escolher o crime, não poderei te ajudar da próxima vez. Não arriscaria a vida dos seus irmãos. Vi o conflito em seus olhos, raiva, confusão, mas também um brilho de alívio por ter uma saída. Finalmente assentiu. Tá bom, mãe? Vou com você, mas não prometo nada. Era mais do que eu esperava. Saímos do tribunal pela porta lateral, como o advogado tinha arranjado. Um carro nos esperava para levar diretamente à estação de trem. Estava aliviada por ter conseguido tirar Antônio da detenção, mas sabia que nossa luta estava apenas começando. No trem para Nova Iguaçu, observei meu filho olhando pela janela, vendo o Rio de Janeiro ficar para trás. Ele parecia pequeno de repente, um menino perdido dentro do corpo de um quase homem. Toquei de leve seu ombro. Vai dar tudo certo, filho. Você vai ver. Ele não respondeu, mas também não afastou minha mão. Era um começo. O que eu não sabia é que enquanto deixávamos o rio, alguém tinha nos visto saindo do tribunal. Alguém que imediatamente pegou um telefone e fez uma ligação. Adivinha quem acabou de aparecer? A Jurema do Agenor. E parece que ela está vivendo em Nova Iguaçu. Essa informação chegaria aos ouvidos de Carminha no dia seguinte. E ela ainda queria muito acertar as contas comigo. Levar Antônio para Nova Iguaçu foi como trazer um animal selvagem para dentro de casa. Nos primeiros dias, ele mal falava, observava tudo com desconfiança, testava limites. Dona Zuleika, com sua sabedoria de vida, não pressionava. Apenas o tratava com o mesmo respeito que tinha por todos nós. Ele precisa de tempo, ela me dizia. A confiança não se reconstrói da noite para o dia. Matriculei Antônio na mesma escola onde eu fazia supletivo. Durante o dia, ele ajudava no jardim e em pequenos concertos na casa de Dona Zuleika, que fazia questão de pagar por esses serviços. Todo trabalho honesto merece remuneração, ela dizia, entregando algumas notas a ele no final do dia. Rosana e Joaquim estavam felizes por ter o irmão de volta, embora Joaquim mal se lembrasse dele. Às vezes pegava Antônio olhando para os irmãos mais novos com uma expressão difícil de decifrar. Saudade do tempo em que ele mesmo era criança e não carregava tantos segredos. 2 semanas depois de sua chegada, Antônio finalmente começou a se abrir. Uma noite, enquanto estávamos sozinhos na pequena cozinha da casa dos fundos, ele me perguntou sobre o dia em que fugimos do morro. Por que você não confrontou o pai? Por que não denunciou ele para a polícia? Por que fugir daquele jeito? Sentei-me ao lado dele e expliquei o melhor que pude. Seu pai estava envolvido com pessoas perigosas. Se eu o denunciasse, poderia colocar todos vocês em risco. Se o confrontasse, ele poderia fazer algo desesperado. Fugir foi a única maneira de proteger vocês. E a tal sacola? O que tinha nela de verdade? Olhei longamente para meu filho. Ele já sabia a resposta. Só queria ouvir de mim. Drogas, respondi sem rodeios. Seu pai e Carminha queriam me incriminar para ficar com a casa e com os outros benefícios que o movimento daria a eles. Antônio ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou em voz baixa. O que você fez com a droga? Enterrei num terreno baldio perto da igreja. Por quê? Ele balançou a cabeça. Porque o movimento nunca parou de procurar. E Carminha, ela sempre disse que você tinha roubado o carregamento. Não que seu pai tinha tentado te incriminar. Senti um arrepio. Como você sabe disso, Antônio? Porque eu estava lá, mãe, no movimento. Ouvi as histórias. Carminha virou mulher do chefe depois que o pai foi preso. Ela ainda tem raiva de você. Diz que você destruiu a vida dela. A ironia era tão grande que quase ri. Eu que tinha sido traída, que tinha perdido tudo, tinha destruído a vida de Carminha. Mas o que mais me preocupava era outra coisa. Antônio, alguém do movimento sabe que estamos aqui em Nova Iguaçu? Ele hesitou antes de responder. Não sei, mãe. Mas se alguém me viu saindo do tribunal com você... Não precisou terminar a frase. Entendi o risco. Nos dias seguintes, redobrei a atenção a qualquer movimento estranho na rua, qualquer carro que parecia passar devagar demais pela casa de Dona Zuleika. Pedi a Rosana e Joaquim que não conversassem com estranhos, que voltassem direto da escola para casa. Dona Zuleika percebeu minha atenção.
Uma tarde me chamou para seu escritório. Um cômodo aconchegante, cheio de livros onde ela passava horas lendo. Jurema, há algo que você não está me contando. Algo que te preocupa. Hesitei, mas decidi que ela merecia saber a verdade. Contei tudo. Sobre a armação do Agenor e da Carminha, sobre a sacola de drogas, sobre minha fuga desesperada e sobre o medo de que pudessem me encontrar. Ela escutou sem interromper. Quando terminei, pegou minhas mãos entre as suas. Você é uma mulher extraordinária, Jurema. Poucos teriam a coragem que você teve, mas não pode viver eternamente com medo. O que sugere que eu faça? Confronte seu passado, não fugindo de volta para o morro nem procurando vingança, mas encerrando este capítulo de vez. Ela tinha razão, eu sabia. Mas como encerrar algo que não tinha sido minha escolha começar? A resposta veio de forma inesperada. Uma semana depois, Jorge apareceu em Nova Iguaçu sem aviso. Veio com notícias graves. Minha mãe tinha sofrido um derrame e estava hospitalizada. Mas havia mais. Mãe, Carminha descobriu onde você está. Ouvi ela conversando com uns caras do movimento. Eles vão vir atrás de você. Não sei quando, mas vão vir. Olhei para meus filhos, Antônio, Rosana, Joaquim, e para a casa que se tornara nosso refúgio. Depois, para a dona Zuleika, que tanto tinha me ajudado. Não podia colocá-los em risco? Não de novo. O que você sugere, Jorge? Meu filho mais velho, agora com 20 anos, tinha um plano e envolvia algo que nunca pensei que faria. Usar o próprio jogo do movimento contra eles. O plano de Jorge era ousado, perigoso e podia dar terrivelmente errado. Mas também era a nossa melhor chance de encerrar definitivamente essa ameaça que pairava sobre nós. Temos que fazê-los pensar que encontraram a droga enterrada, explicou Jorge. Dar a eles o que querem para que nos deixem em paz. Mas como? A verdadeira droga já deve ter virado pó depois de 2 anos debaixo da terra, argumentei. Não precisamos da verdadeira. Precisamos apenas que eles acreditem que encontraram. Jorge tinha um amigo que trabalhava na perícia policial. Não como policial, mas como faxineiro. Esse amigo conseguiu uma quantidade de pó branco que parecia cocaína, mas era para apenas farinha refinada, misturada com algum produto químico inofensivo. A ideia era plantar essa droga no local onde enterrei a original e fazer com que o movimento a descobrisse. O plano dependia de atrair Carminha até lá, e para isso usaríamos minha mãe. Não realmente, pois ela ainda estava no hospital, mas seu nome e sua casa. Vamos deixar vazar a informação de que você voltou para visitar vovó doente e vai ficar na casa dela, explicou Jorge. Tenho certeza que Carminha vai aparecer ou mandar alguém. Senti medo e vergonha por usar minha própria mãe doente como isca, mesmo que indiretamente. Mas não víamos outra opção. Antônio, surpreendendo a todos, foi quem conseguiu colocar o pacote falso no local exato onde eu havia enterrado a droga original. Por ter feito parte do movimento, sabia como se movimentar pelo morro sem levantar suspeitas. Coloquei a encomenda exatamente onde você disse, mãe. 3 passos da jaqueira, ao lado do pedaço de concreto quebrado. O mais difícil foi convencer Dona Zuleika a me deixar participar dessa armação. Ela queria chamar a polícia, fazer tudo pelas vias legais. Mas eu sabia que o movimento tinha policiais na folha de pagamento. Denunciar poderia piorar tudo. Por favor, confie em mim, pedi a ela. Essa é a única maneira de nos libertarmos de vez. No dia marcado, deixei Rosana e Joaquim com Dona Zuleika e parti para o Rio com Jorge e Antônio. O plano era simples. Eu ficaria na casa da minha mãe, visível o suficiente para ser vista pelos informantes do movimento, mas protegida por Jorge e alguns amigos de confiança dele. Enquanto isso, Antônio, que conhecia os códigos do morro, deixaria vazar que eu tinha confessado onde estava a droga. Chegamos ao Rio ao anoitecer. A casa da minha mãe estava como ela deixou quando foi para o hospital. Simples, limpa, cheirando ao incenso de alfazema que ela sempre acendia. Sentei na cadeira da varanda, propositalmente visível, enquanto Jorge e seus 2 amigos ficavam estrategicamente posicionados dentro da casa. Não precisamos esperar muito. Por volta das 9 da noite, um carro preto parou na esquina. Vi Carminha saindo do banco do passageiro, seguida por 2 homens que eu não conhecia.
Ela estava diferente, mais magra, cabelo pintado de loiro, roupas caras. A ascensão ao lado do chefe do tráfico tinha lhe dado o luxo que sempre desejou. Olha só quem voltou, ela disse ao me ver, seu rosto uma máscara de desdém. A santinha que sumiu com meio quilo de pó do movimento. Mantive a calma, como tínhamos ensaiado. Não sei do que está falando, Carminha. Vim ver minha mãe que está doente. Não se faça de boba, Jurema. Você pegou a sacola que o Agenor te deu e sumiu com ela. O movimento quer de volta. Agora. Um dos homens deu um passo à frente, ostensivamente mostrando a arma na cintura. Engoli seco, mas continuei firme. Meu filho Antônio me contou que vocês ainda procuram essa sacola. Eu não roubei nada, Carminha. Eu descobri o plano de vocês e fugi. A sacola eu enterrei perto da capela. Carminha estreitou os olhos desconfiada. Se está mentindo, por que mentiria agora depois de tanto tempo? Só quero paz. Quero poder visitar minha mãe sem medo. Quero que meus filhos possam andar sem olhar por cima do ombro. Vi a ganância brilhar nos olhos dela. A droga, mesmo depois de tanto tempo, ainda valia muito dinheiro. Onde exatamente você enterrou? Descrevi o local, o mesmo onde Antônio tinha plantado o pacote falso horas antes. Carminha fez um gesto para um dos homens, que saiu imediatamente na direção indicada. 15 minutos de tensão se seguiram. Carminha ficou ali, me encarando, enquanto o outro homem mantinha a mão próxima à arma. Finalmente, ouvimos passos. O primeiro homem voltava, segurando um pacote envolto em plástico sujo de terra. Achei no lugar que ela disse. Ele anunciou, entregando o pacote a Carminha. Ela o examinou cuidadosamente, até abriu um pequeno rasgo e provou o conteúdo com a ponta do dedo. Pareceu satisfeita. Olhou para mim com um sorriso torto. Veja só, a honesta Jurema, a boa esposa, a santa mãe de família, enterrando drogas como uma traficante qualquer. Você conseguiu o que queria, Carminha. Agora me deixe em paz. Ela riu. Não é tão simples assim. Você sumiu com isso por 2 anos. O movimento perdeu dinheiro. O Agenor foi preso. O Agenor planejou me incriminar. Você planejou. Vocês queriam que eu fosse presa. E daí? Negócios são negócios, querida. Você atrapalhou os planos. Agora vai ter que pagar. Foi nesse momento que vi o segundo homem tirar a arma da cintura. Meu sangue gelou. Não estava nos planos chegar a esse ponto. Jorge e seus amigos estavam dentro da casa. Não conseguiriam intervir a tempo. De repente, luzes fortes iluminaram a cena. Sirenes soaram. Viaturas policiais cercaram a rua, bloqueando todas as saídas. "Polícia! Todo mundo parado!" gritou uma voz amplificada por um megafone. Carminha olhou ao redor, em pânico. Largar o pacote seria admitir culpa. Mantê-lo seria ser pega em flagrante. O homem armado tentou correr, mas foi rapidamente derrubado por policiais que surgiram de todos os lados. Em meio ao caos, vi Dona Zuleika saindo de uma das viaturas, acompanhada por um homem de terno que depois descobri ser o delegado Ribeiro, seu amigo de longa data. Ela tinha ignorado meu plano e acionado a polícia mesmo assim. Policiais de confiança, de uma delegacia especializada, não os corruptos que o movimento costumava comprar. "Carminha dos Santos?" disse o delegado, aproximando-se dela enquanto 2 policiais a seguravam. "Você está presa por tráfico de drogas, associação ao tráfico e tentativa de homicídio." Carminha gritava, debatia-se, me xingava de todos os nomes possíveis. Enquanto era levada para a viatura, gritou: "Isso não acaba aqui, Jurema! O movimento não esquece!" Quando a poeira baixou, Dona Zuleika veio até mim e me abraçou. "Desculpe por não seguir seu plano, mas não podia arriscar sua vida dessa forma." Olhei para ela, para Jorge e Antônio, que agora saíam da casa, para os policiais que recolhiam evidências. 2 anos de medo, de fuga, de reconstrução, chegavam a um final que eu nunca poderia ter imaginado. "Acabou mesmo?" perguntei ao delegado. "A senhora tem minha palavra", respondeu ele. "Com o que gravamos aqui hoje, mais o depoimento do seu filho sobre o envolvimento dela no tráfico, Carminha vai passar muitos anos na prisão. Quanto aos outros membros do movimento, eles têm problemas maiores para se preocupar do que uma vingança pessoal.
Sentei-me novamente na cadeira da varanda, tremendo de alívio e exaustão. Jorge colocou a mão no meu ombro. Acabou, mãe. Podemos recomeçar agora. Todos nós, completou Antônio, em um raro momento de abertura. Olhei para aquele morro que um dia tinha sido meu lar. Pensei em Agenor, ainda na prisão, e na vida que sonhamos ter juntos. Pensei nos anos de trabalho duro, nas roupas lavadas, nos sacrifícios para construir uma casa que agora pertencia a estranhos. E pensei no que havia conquistado desde então: educação, respeito, uma nova chance. Vamos para casa, disse levantando-me. Nossa casa agora é em Nova Iguaçu. Naquela noite, quando o delegado nos deixou na casa de Dona Zuleika, abracei meus 4 filhos juntos pela primeira vez em 2 anos. Jorge tinha decidido vir morar conosco também, para ficar perto dos irmãos e terminar os estudos. Nossa família, fragmentada pela traição e pelo crime, finalmente se reunia. E eu, Jurema, aos 47 anos, olhei para o céu estrelado daquela noite de 1982 com uma sensação que não sentia há muito tempo: paz. O medo tinha acabado. A fuga tinha acabado. Agora, finalmente, poderia realmente viver, não apenas sobreviver. Os dias que se seguiram à prisão de Carminha foram uma mistura de alívio, tristeza e ajustes. Passei 3 dias no hospital com minha mãe, segurando sua mão, contando baixinho tudo o que tinha acontecido nos últimos 2 anos. Ela não podia responder. O derrame tinha afetado sua fala, mas seus olhos me diziam que entendia, que me perdoava por ter partido, que estava orgulhosa de mim por ter sobrevivido. Na volta a Nova Iguaçu, nossa casa de fundos ficou apertada com Jorge se juntando a nós. Mas era um aperto bom, cheio de vozes, de risadas, de vida. Antônio, que antes era fechado e distante, começou lentamente a se abrir. Uma noite, ele me procurou sozinho na cozinha. Mãe, quero te pedir perdão por ter entrado no movimento, por ter duvidado de você, por todas as coisas ruins que pensei e falei. Abracei meu filho com força, sentindo o adolescente rebelde dar lugar ao homem que estava começando a se tornar. Não tem nada para perdoar, meu filho. O mundo é cruel com meninos como você, que crescem sem pai, no meio da violência. Você sobreviveu do jeito que pôde. Mas agora vai ser diferente, ele disse, com uma determinação que nunca tinha visto antes. Vou estudar, trabalhar direito. Quero ser como o Jorge. Sorri, orgulhosa. Meus filhos estavam encontrando o seu caminho. Nas semanas seguintes, o delegado Ribeiro nos manteve informados sobre o caso de Carminha. Ela tinha sido formalmente indiciada por vários crimes, incluindo associação ao tráfico e tentativa de homicídio. Com as evidências coletadas e os depoimentos de Antônio sobre as atividades do movimento, a situação dela era grave. Ela vai pegar no mínimo 10 anos, o delegado nos garantiu em uma visita. E mesmo quando sair, estará marcada no mundo do crime. A operação comprometeu toda a estrutura da facção no Alemão. Eles têm problemas maiores do que se preocupar com vingança contra vocês. Foi um alívio ouvir isso, mas a verdadeira paz veio quando, finalmente, contei toda a história para Rosana e Joaquim, de um jeito que pudessem entender. Eles tinham sido arrancados de suas vidas sem explicação completa, vivido escondidos por 2 anos. Mereciam saber a verdade. O pai de vocês cometeu erros graves, mas isso não significa que vocês precisam carregar essa culpa. Expliquei. O que importa é o que escolhemos fazer com nossa vida daqui para frente. A vida seguiu seu curso após aqueles eventos dramáticos de 1982. Minha mãe, infelizmente, não se recuperou completamente do derrame. Trouxe-a para morar conosco em Nova Iguaçu, onde cuidei dela até seu falecimento em 1985. Foram 3 anos difíceis, mas preciosos. Pude retribuir um pouco do amor que ela sempre me deu. Continuei trabalhando para a Dona Zuleika e estudando no supletivo. Em 1985, aos 50 anos, recebi meu diploma do ensino fundamental com lágrimas nos olhos. Dona Zuleika estava na primeira fila, aplaudindo como se eu tivesse conquistado o mundo. De certa forma, tinha mesmo. Jorge conseguiu um emprego melhor, como auxiliar administrativo numa empresa de construção. Antônio, cumprindo sua promessa,
terminou os estudos e começou a trabalhar como aprendiz de mecânico. Rosana e Joaquim cresciam bem, longe dos perigos do morro, com acesso à educação que eu nunca tive na idade deles. Em 1987, recebi a notícia de que Agenor tinha morrido na prisão durante uma rebelião. Senti uma tristeza profunda, não pelo homem que me traiu, mas pelo pai dos meus filhos, pelo rapaz de sorriso largo que conheci naquela festa de São João tantos anos antes. Como uma vida podia se desviar tanto? Rezei pela sua alma e segui em frente. Dona Zuleika, sempre à frente de seu tempo, tinha envolvimento com vários projetos sociais. Foi através dela que conheci o trabalho nas creches comunitárias, espaços onde mães trabalhadoras podiam deixar seus filhos em segurança. Comecei como voluntária nos fins de semana, ajudando na cozinha. Logo estava dando aulas de reforço para crianças que tinham dificuldades na escola. "Você tem jeito com as crianças, Jurema?" Dona Zuleika comentava sempre. "Elas confiam em você." Em 1990, aos 55 anos, completei o ensino médio e fiz um curso técnico em educação infantil. Não era fácil estudar e trabalhar, cuidar da casa e dos filhos já adolescentes e jovens adultos. Mas cada nova conquista me dava força para continuar. O projeto mais ambicioso de Dona Zuleika começou em 1992, uma creche comunitária no Morro do Alemão. Quando ela me contou, senti um frio na barriga. "Voltar para o morro? Depois de tudo? Não precisa ir se não quiser." Ela respondeu. "Mas já se passaram 12 anos, Jurema. Carminha ainda está na prisão. O movimento de hoje nem se lembra mais dessa história. E há tantas crianças lá que precisam de ajuda como seus filhos precisaram um dia." Pensei muito sobre isso. Meus filhos já estavam encaminhados na vida. Jorge casado com um filho pequeno, Antônio trabalhando como mecânico, Rosana terminando o ensino médio e sonhando com a faculdade. Joaquim, meu caçula, um adolescente estudioso e tranquilo. Decidi acompanhar Dona Zuleika em uma visita ao morro. Foi estranho voltar depois de tanto tempo. Tudo tinha mudado. Mais casas, mais becos, menos árvores. Mas ao mesmo tempo muito continuava igual. Crianças correndo descalças, mães jovens demais com bebês no colo, o olhar cansado dos trabalhadores voltando para casa. Passamos pela minha antiga casa. Agora havia um pequeno mercado no lugar. Não senti dor nem nostalgia. Aquelas paredes tinham perdido o significado para mim. Meu lar agora era outro, construído com base em confiança e amor verdadeiro. A creche começou pequena, em um galpão emprestado pela Associação de Moradores. Eu ia apenas 2 vezes por semana, ainda com certo receio. Mas aos poucos fui me envolvendo mais. As crianças me conquistaram, suas histórias muitas vezes tão parecidas com as que meus filhos poderiam ter vivido se tivéssemos ficado. Em 1958, Dona Zuleika adoeceu. Aos 88 anos, ela me chamou ao seu quarto e segurou minhas mãos. "Jurema, você é a filha que nunca tive. Quando você chegou na minha casa, tremendo de medo com 2 crianças, vi em você uma força que poucas pessoas têm. Você transformou sua dor em amor, sua tragédia em propósito." Ela faleceu 1 semana depois, dormindo tranquilamente. Em seu testamento, deixou a casa onde morávamos para mim e um fundo para manter a creche no morro. Foi uma perda enorme, mas também um novo começo. Aos 63 anos, me vi dona de uma casa e coordenadora de uma creche comunitária. Aquela lavadeira semi-analfabeta do alemão tinha ficado para trás há muito tempo. Em 2005, aos 70 anos, tomei uma decisão que surpreendeu meus filhos. Vendi a casa em Nova Iguaçu e comprei um apartamento pequeno, mais próximo do morro. O restante do dinheiro investi na ampliação da creche. "Mãe, tem certeza disso?" Jorge perguntou preocupado. "A senhora não precisa mais morar perto do trabalho. Pode se aposentar." "Me aposentar para fazer o quê, meu filho? Ver novela e esperar a morte chegar?" "Não, ainda tenho muito para dar." A verdade é que aquela creche tinha se tornado meu propósito de vida. Cada criança que aprendia a ler, cada mãe que conseguia trabalhar sabendo que seu filho estava seguro, era uma pequena vitória contra o sistema que quase me destruiu. E havia algo mais. Por coincidência ou destino, a Associação de Moradores nos ofereceu um terreno
para expandir a creche. Era exatamente onde ficava minha antiga casa. O lugar que quase me custou a liberdade, agora serviria para libertar outras mulheres e crianças do ciclo de pobreza e violência. Em 2010, inauguramos o Centro Comunitário Dona Zuleika, com creche para 50 crianças, reforço escolar, curso de alfabetização para adultos e oficinas profissionalizantes para jovens e mães. No dia da inauguração, olhei ao redor e vi 3 gerações da minha família presente: meus filhos, netos e até um bisneto recém-nascido. Jorge, agora um gerente de projetos respeitado, ajudava na administração financeira da creche. Antônio dava aulas de mecânica para jovens. Rosana, que se formou em pedagogia, coordenava o programa educacional. E Joaquim, meu caçula que virou advogado, cuidava de toda a parte legal. Olhei para eles com o coração transbordando de orgulho. Apesar de tudo que passamos, conseguimos não apenas sobreviver, mas florescer. A traição que deveria me destruir acabou sendo o início de uma jornada que beneficiou centenas de famílias ao longo dos anos. E assim chegamos a hoje, 2025. Tenho 90 anos, os ossos doem, os olhos não enxergam tão bem, mas a memória continua clara. O centro comunitário continua forte, agora administrado principalmente por meus filhos e netos, embora eu ainda apareça quase todos os dias para contar histórias às crianças. Às vezes olho para minhas mãos, enrugadas, marcadas pelo tempo, mas já não mais castigadas pelo sabão e pela água fria. Estas mãos que lavaram tantas roupas, que seguraram meus filhos enquanto fugíamos na madrugada, que enterraram drogas num terreno baldio, que viraram páginas de livros quando aprendi a ler melhor, que seguraram outras crianças quando precisavam de conforto. Nunca mais vi Carminha. Soube que cumpriu quase toda sua pena e foi solta há alguns anos. Uma senhora tão idosa quanto eu agora. Dizem que voltou para sua cidade natal no interior de Minas. Não guardo raiva dela. A vida já nos deu nossos respectivos pagamentos. Do Agenor, guardo algumas lembranças boas dos primeiros anos, quando o amor parecia verdadeiro. Rezo por ele às vezes, esperando que tenha encontrado paz onde quer que esteja. O que aprendi em todos esses anos? Que a traição dói, mas não mata. Que recomeçar é possível, não importa a idade. Que educação é a maior arma contra a pobreza e o crime. E, principalmente, que transformar dor em propósito é o maior ato de resistência que podemos praticar. Quando olho para esta favela hoje, tão diferente de quando cresci aqui, vejo problemas, sim. Vejo injustiças, abandono, violência. Mas também vejo esperança. Vejo crianças que frequentam nossa creche e depois entram na universidade. Vejo mães que aprenderam uma profissão conosco e hoje sustentam suas famílias com dignidade. Se a jovem Jurema de 1980, tremendo de medo com uma trouxa de roupas e crianças nos braços, pudesse ver onde estaríamos hoje, não acreditaria. Cada tijolo desta instituição foi colocado com o mesmo suor e determinação que um dia usei para construir minha casa. Mas desta vez, construí algo que ninguém jamais poderá me tirar. Um legado. Eles plantaram cocaína, eu plantei futuro. E este futuro continua crescendo muito além do que jamais sonhei. Além da minha vida, além da minha história. Esta é minha vingança final. Onde tentaram semear destruição, eu construí vida.